Bom dia a todos. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Queria conhecer quem está nos visitando pela primeira vez, é a primeira vez que está conosco. Tem alguém? Não, a Celinha é velha de guerra. Bem-vinda, Celinha. A Celinha está com o Michael e o Jeremy. Antes dessa igreja existir, a Celinha já estava aqui. Então ela não é visitante. É a filha que volta para casa. Que Deus te abençoe. Essa terra é boa e manda leite e mel. Continua mandando leite e mel, porque é a terra prometida do Senhor. Amém? E onde nós estivermos, essa promessa está sobre nós. Seja aqui, seja no Brasil, seja onde for. Amém? Tem os familiares do Dudu e da Keila. Eu lembro do Noah. Por favor, coloquem-se de pé. Sejam bem-vindos. Depois a gente vai estar orando pela vida do Noah. Ele quis vir para o culto e quer orar hoje. E nós vamos estar fazendo isso. A igreja é um lugar onde nós recebemos a todos e abençoamos a todos, sem exceção. Sem exceção. A salvação é para todos, a graça é para todos. Então nós estamos aqui para poder contribuir. E no final a gente vai estar consagrando a vida do Noah. É uma vida consagrada ao Senhor. Eu entendo que os pais estão dizendo assim: Senhor, o Senhor nos deu, nós entregamos ele de volta ao Senhor, para que o Noah cumpra o propósito, para que ele construa a arca que Deus chamou para ele construir nessa geração. Amém? Você crê nisso? Obrigado. Dê uma salva de palmas a esses irmãos. O Vitor, a gente está com... Cadê o Vitor? Ele estava aqui agora, foi no banheiro. Amém. Eu achei que estava tendo uma ilusão de ótica. Vou até limpar o óculos. Tem mais alguém? O restante é da casa. Glória a Deus. Nós estamos aí numa sequência de mensagens falando sobre fé. Uma palavrinha tão pequena que tem um significado tão grande na nossa vida. A Bíblia relata que sem ela nós não conseguimos agradar a Deus. Não é através das nossas ações que nós agradamos ao Senhor. É através do Espírito que nos ensina a viver uma vida pela fé. Orlando falou que quando nós aceitamos o Senhor, todos nós recebemos uma medida de fé. É uma medida que o Espírito nos dá para caminhar no Senhor. Mas também existe lá em 1 Coríntios capítulo 12 o dom da fé, que é a capacitação para você viver o sobrenatural de Deus. É aquilo que você não consegue viver sozinho como homem. O Espírito vem e te enche, te capacita para você viver os milagres, o sobrenatural de Deus. Eu creio que foi isso que aconteceu com os patriarcas no Velho Testamento. É isso que está acontecendo conosco, porque existe o dom, é um presente de Deus, para nós vivermos uma vida plena, tá certo? E fé é fundamento, é necessário entender. E eu costumo dizer que fé é igual escova de dente. Cada um precisa ter a sua para usar. Já pensou você usando a escova de dente do teu irmão? Empresta aí a escova de dente, irmão, vou escovar o dente. Fica disgusting, não fica não? Então a fé, ela deve ser algo que você deve desenvolver. E a única maneira de você desenvolver a fé, sabe como é? Você faz ideia, não? A fé vem pelo ouvir a palavra, exatamente, mas é praticando fé. É quando você está diante do Mar Vermelho. Deus fez uma promessa para Moisés, dizendo que através de Moisés, Deus iria tirar o povo do Egito e introduzir em Canaã. Mas só que entre o Egito e Canaã tem o Mar Vermelho. E quando o povo sai do Egito, eles se deparam com o Mar Vermelho. E Moisés chega diante do Mar Vermelho e fala: e agora o que eu faço, Moisés? E Deus fala para Moisés: tenha fé. Pega esse bastão que eu te dei, toque nas águas, e as águas vão se abrir. Porque às vezes a gente quer orar, quer espiritualizar aquilo que tem que ser prático. O que eu faço, Deus? Você pergunta, Deus vai te responder. Mas naquele momento Moisés precisava usar a fé dele para poder seguir em frente com o povo. Olha como é importante o que nós estamos falando. E todos aqueles que vieram atrás de Moisés também precisavam de fé para poder cruzar o mar, porque qual é a garantia que o mar não se fecharia no meio do caminho? Qual é a garantia que você tem que o mar não vai se fechar no meio do caminho? Qual é? Você tem alguma garantia? Tem sim, porque Deus falou que você vai chegar em Canaã.
E se tiver mar vermelho, se tiver adversidade, se tiver o que for no caminho entre o Egito e Canaã, essa obrigação de abrir o mar é de Deus, porém a fé que Ele vai usar é a sua. Amém? Então muitas vezes a gente fica diante do mar vermelho, abre o mar, Senhor, abre o mar, Senhor, abre o mar. Estou orando, estou jejuando, e Deus fala assim, pisa nas águas, e exerça a sua fé, exerça a autoridade que eu te dei, e você vai ver o mar se abrir diante dos teus olhos. Então fé é essa convicção interior que você não explica e não ensina. Você não consegue ensinar fé, você consegue viver fé, e através do testemunho da fé, isso edifica a vida das pessoas. Amém? Eu coloquei o título dessa mensagem, a reconstrução dos muros e da fé. Hebreus 11:2 fala assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Fala, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos e os novos também, tá? Para não fazer acepção de pessoas. Neemias foi chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele era a pessoa certa, enviada para o lugar certo, porém precisava ter a atitude certa. Às vezes nós temos a convicção que eu sou a pessoa certa, que Deus me colocou no lugar certo, mas eu não tenho a atitude correta. Isso paralisa os processos de Deus. Você precisa ter todo esse combo para seguir em frente. Neemias se moveu através da fé do começo ao fim, por isso foi bem sucedido nessa reconstrução. Mas ele sabia que além da reconstrução, precisava edificar a fé do seu povo, pois sem ela, ninguém consegue agradar a Deus. Esse é um versículo que nós falamos, repetimos, temos ele decorado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem conhece esse versículo? Mas o que é que o autor ao livro de Hebreus está escrevendo? Esse livro está no meio, está encaixotado no meio de um processo. O versículo anterior fala sobre Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, agradou o coração de Deus e foi arrebatado por Deus. Ele não viu a morte. É isso mesmo? E quando você vai ver essa palavra andou com Deus no original hebraico, essa palavra significa agradou. Então Enoque agradou a Deus ao ponto que Deus o levou para si. Como que Enoque agradou a Deus? Vivendo pela fé. Os antigos viveram pela fé. Tudo aquilo que nós temos hoje, os antigos não tinham. O que eles tinham? Uma convicção interior. O que é a fé? É uma convicção interior que te faz caminhar sobre as águas. Você consegue explicar? Nem sempre você consegue explicar. Se Abraão tentasse explicar aquilo que Deus pediu para ele fazer, para sacrificar Isaac, até hoje ele estava explicando para a esposa dele. É ou não é? Mas Abraão tinha uma convicção interior, que Deus chamou ele para fazer aquilo ali. E mesmo que aquele processo chegasse ao fim, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele. Você não consegue explicar isso através da palavra. É o Espírito que te impulsiona. E a minha oração é que o Espírito nos impulsione nesses dias a renovar a nossa fé, a fortalecer a nossa fé, para que nós possamos a andar pelas promessas de Deus e não por aquilo que eu estou vendo diante dos meus olhos. O cenário é terrível. O cenário é complicado, mas o justo viverá pela sua fé e não pela informação e nem pelo noticiário. A fé não é somente para receber as promessas de Deus. Já entendi, eu preciso de fé para receber as promessas de Deus, é isso? Também, mas fé é um estilo de vida de todos aqueles que nasceram novamente, porque sem ela nós não conseguimos agradar ao Senhor. Viver por fé deve ser um estilo de vida de quem está fundamentado em Cristo e quem deseja agradá-lo. Você deseja agradar a Deus? Sim. Deseja ou não deseja? Eu sei que você deseja. Você é um filho, você é uma filha amada e está no seu coração agradar a Deus. Mas eu preciso entender como é que eu agrado a Deus. Isaías 33, verso 6 fala assim: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Lucas 6, 48. Filho, prepara o vídeo aí, por favor.
Aqui está falando sobre os dois homens que fizeram duas construções. Um construiu sobre areia, outro construiu sobre a rocha. E aqui no verso 48 fala assim: esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o seu alicerce. Eu gosto dessa expressão profunda vala, porque isso significa trabalho, isso significa dedicação, isso significa aplicação. Então, alguém que quer fazer a sua fé ser fundamentada, fortalecida, a fé, ela vai te levar a um exercício diário. Tem trabalho, tem abnegação, tem muita coisa que a gente, para viver por fé, a gente vai ter que trabalhar. E no final desse verso fala assim: se veio a enchente, ou se vier a enchente, as águas bateram contra aquela casa. Nem combina, né? É isso que está escrito aí, não? O que está escrito aí? Não é se, é quando vier. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, a minha fé e a sua fé, ela será provada. Porque o justo, ele vive pela sua fé. Depois de ser aprovada, ela precisa ser... Depois de ser provada, ela precisa ser aprovada. Quando veio a enchente, as águas bateram contra a casa e não puderam abalar. Por quê? Por ter sido bem construída. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso, para eles construírem, fundamentarem a fé deles em Cristo Jesus, para que ela pudesse estar bem enraigada, bem alicerçada, porque se ela estiver sendo praticada dessa maneira, a água vai bater contra a casa. Até pode entrar na casa, mas a casa não será abalada. Queridos, eu quero falar para você, que se alguém prometeu para você ou para mim, que se você vive pela fé, você não vai passar por adversidade, a gente tem que arrancar metade da Bíblia e viver só as promessas de Deus. Porque o justo vive pela fé. Mas quando você vai lá para Hebreus capítulo 11, você vai ver todos esses justos vivendo pela fé, passando por adversidades e vencendo as adversidades. A fé não é para você conquistar a promessa. A fé te fortalece para você vencer o dia mau. Porque o justo, ele não retrocede. Ele segue em frente diante da adversidade. É isso que a palavra está nos ensinando. Filho, por favor, solta o vídeo aí para a gente. Irmãos, aí ó, assim está a casa, ó. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para frente. Nós temos certeza que o Senhor irá reconstituir todas as coisas. É fiel em todo tempo. Tua graça
Amém? Glória a Deus. Essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, ela nasceu mais ou menos no meio desse cenário. Eu estava no hospital, vendo um noticiário, e o Espírito Santo falou comigo assim, um líder do Estado estava falando sobre reconstrução. E o Espírito Santo falou comigo assim, não adianta somente reconstruir a estrutura, senão reconstruir a fé do povo. A água, a enchente, não estou profetizando que voltará, mas as enchentes do dia a dia, elas vão acontecer. Então eu não sei se essa mensagem é só para você que está me escutando, ou é Deus falando com o povo do Rio Grande do Sul. Se Deus está falando através dessa mensagem para esse povo, por favor, obedeça a voz do Senhor, obedeça a voz do Espírito. Deus pode reconstruir o Rio Grande do Sul, mas Deus quer reconstruir a fé do povo. Deus quer reconstruir a minha história e a sua história. Deus, Ele é um Deus de recomeços. E foi o que Ele fez. Ele levou um homem de fé para Jerusalém, para poder reconstruir aquilo que por mais de 150 anos estava abandonado. Tem alguma coisa na sua vida que está abandonada, que você fala assim, eu acho que isso não tem como mudar mais. Eu quero dizer para você que existe possibilidade para essa circunstância mudar. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer uma história linda no meio dos escombros. Deus reverte cenários. Fala, Deus reverte cenários. Neemias vivia na Babilônia, como qualquer justo deveria viver em qualquer parte do planeta Terra. Ele vivia pela sua fé, não negociando a sua identidade e nem os seus valores. A fé não faz você negociar aquilo que você crê. Nós cremos, por isso falamos. Amém? Neemias, capítulo 1, verso 4. Eu estou dando um pouco de pausa porque a Nilka está fazendo a tradução e ela pediu misericórdia. A fé anda com misericórdia. Neemias, capítulo 1, verso 4. Eu já vou avisando, Zé, que eu vou estourar um pouco tempo hoje. Tenha misericórdia de mim também. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e o quê? Misericórdia para com aqueles que temem e guardam os teus mandamentos. Então Deus tem aliança e Deus tem misericórdia para todos aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. E eu quero aplicar essa palavra, quero trazer para a nossa realidade o que significa reconstruir os muros, o que significa reconstruir a fé. O que significa isso para a nossa realidade? Nós não temos muros físicos caídos, mas é possível que tenha muro emocional, é possível que tenha muro espiritual caído, é possível que tenha um matrimônio que os muros caíram, é possível que tenha um relacionamento que os muros caíram, é possível que uma família os muros caíram. Eu não sei se existem muros que caíram, o que eu sei é que eles podem ser reconstruídos pela fé, em nome de Jesus. Neemias 2:2. O primeiro ponto que eu queria trazer com vocês é que Neemias exercitava a sua fé através do seu chamado. Ou seja, a fé é um chamado de Deus. Eu sou chamado para viver pela fé. Eu não preciso de uma revelação, eu não preciso de um anjo me anunciar isso daí. A própria Bíblia já me chamou para andar pela fé. Neemias 2:12. Me levantei à noite junto com uns poucos homens. Neemias 2:12. Desculpe, tá? Estou aqui no processo. 2:12. E me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. Ou seja, Neemias está diante de um cenário muito trabalho, certo? Pouca provisão e pouca gente para fazer. Você já viu isso mais ou menos? Não. Uma grande obra e Neemias estava com uma provisão limitada e com pouca gente para fazer. Mas Neemias exercitava a fé no seu chamado. Deus te colocou à frente de um grupo, à frente de um ministério. Naturalmente, o envolvimento não é tanto. E as adversidades e as demandas são
grandes. Você precisa exercer a sua fé diariamente, porque a fé é um chamado de Deus. No Velho Testamento, chamado significava algo específico, de alguém que Deus estava chamando para o ministério. Quando a gente vai para o Novo Testamento, chamado significa, a primeira conotação de chamado é salvação. O primeiro chamado que nós temos de Deus é o chamado para a salvação. E depois o chamado para o ministério. Então, tanto o chamado para o ministério, quanto o chamado para a salvação, os dois precisam de fé. Eu não sou pastor, que o pastor tenha fé. Ore por mim para que eu possa ter fé. Mas eu quero dizer, você é do Senhor? Quem é do Senhor, levanta a mão aí, para que Ele possa te ver. Eu quero dizer que você precisa de fé para viver como um justo. Romanos 1,17, como que a fé vem? Porque a justiça de Deus se revela onde? Através do... Como? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. De fé em fé significa literalmente do começo até o fim. Eu tive fé, eu tenho fé para entrar na porta do reino. Amém? Agora que eu entrei pela porta do reino, eu preciso de fé para o caminho todo. Até alcançar aquele dia glorioso que eu me encontrará com o Senhor. É assim que o justo deve viver, não é de outra maneira. A Bíblia não fala que o justo viverá de milagres em milagres. Ele fala isso? Os milagres vão acompanhar aqueles que creem. Você não precisa se preocupar com o milagre. Se preocupe em viver pela fé. E tudo aquilo que você precisar já está provisionado da parte de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3 fala que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos aonde? Eu preciso da chave de fé para entrar lá na despensa de Deus e falar, Pai, eu não mereço nada, mas eu sei que a tua despensa está sempre farta. Vim aqui buscar salvação, vim aqui buscar saúde, vim aqui buscar provisão, seja o que for, na despensa de Deus, ela está bem provisionada. Você crê nisso? Amém. Por que essa obra aconteceu em 52 dias? Humanamente falando, isso é impossível, seria impossível fazer. Mas em 52 dias, Neemias reconstruiu os muros, colocou as portas de volta e a cidade estava protegida mais uma vez. Por que isso foi possível? Porque lá em Jerusalém tinha um líder que diariamente cria que aquela obra poderia ser executada diante do dia mau, diante da adversidade, diante da perseguição, diante do que for. Ele falava assim diante da adversidade, o Deus que prometeu continua me fortalecendo, porque essa obra vai chegar no fim. Essa obra é de Deus, essa obra não para, não tem homem que para, porque o Senhor está nesse negócio. Era isso que ele via todos os dias. Sambalate, Tobias, povo se levantando e Deus dando sabedoria, Deus dando graça, Deus dando entendimento para esse homem avançar. Nem sempre as circunstâncias são propícias para você viver o sonho ideal. O problema é que nós romantizamos tudo. O brasileiro é muito romântico com as coisas. Quando eu aceitei Jesus, eu falei, pronto, minhas lutas terminaram. Depois de 15 dias eu fui conversar com o pastor, eu falei, pastor, a chapa tá quente. Ele falou, bem-vindo ao sindicato, meu filho. É o sonho ideal. Eu quero Jesus para resolver os meus problemas. Eu quero Jesus para poder resolver a minha história. E Jesus já resolveu os teus problemas. Jesus já resolveu a tua história lá na cruz do Calvário. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Agora que você entrou por essa porta, você precisa exercer a sua fé e viver os sonhos de Deus e não os teus sonhos. Os sonhos que são ideais são os sonhos de Deus para a sua vida. É nesse lugar que você vai viver a plenitude de Cristo. Então nem sempre eu vou conseguir viver o sonho ideal. Mas quem exercita a fé diariamente sabe que faz parte do seu cenário vencer as adversidades. Cristo te prometeu isso. Neemias 2:20. Neemias capítulo 2, verso 20. Então respondi, o Deus dos céus é quem fará que sejamos o quê? Bem-sucedidos.
Qual é a garantia que eu tenho de vencer nos Estados Unidos? Às vezes, quando a pessoa vem para cá, fala assim, aí dá muito dinheiro, né? O pessoal paga bem, né? E o que a pessoa está querendo arrancar da sua boca? Vem, que eu garanto que o negócio vai dar certo, não é assim? É. Todo mundo quer pisar numa terra sólida. Até eu que sou bobo gosto. Mas quem anda pela fé, às vezes vai ter que andar sobre as águas. E crer que quem chamou vai te provisionar, vai te sustentar. Porque a tua provisão e a minha provisão continua vindo do nosso Deus Todo-Poderoso. Toda vez que eu coloco os meus olhos em pessoas, eu me frustro. Por quê? Porque pessoas fazem parte do projeto, mas quem cuida de você é o teu próprio Deus. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai atrapalhando menos aquilo que Deus quer fazer. Nós, seus servos, continua a parte B do verso. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar o quê? A reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Segundo lugar, Neemias transmitia fé através daquilo que ele falava. Uma pessoa de fé transmite vida através daquilo que ele fala. Mesmo que seja uma exortação, tem vida. Porque é alguém que está trazendo o coração de Deus para uma realidade. A fé é uma declaração do que eu creio. Eu falei domingo passado que a fé tem o quê? Uma visão própria. Fala, a fé tem uma visão própria. A fé também tem uma declaração própria. Neemias 2,18. Eu lhes... O que está escrito aí? Eu lhes declarei, como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, depois desse ânimo, depois da palavra de fé, depois da palavra de encorajamento, o que o povo disse? Porque até aqui o povo estava pensando assim, é mais um que vem para cá para tentar levantar os muros, porque esse era pelo menos o terceiro que já tinha tentado. Tentava, paralisava, tentava, paralisava. E agora Neemias chega e fala, hey, guys, let's do it. Vamos reconstruir os muros. E o povo estava falando assim, mas já veio pelo menos 2 pessoas aqui com a mesma resenha, com a mesma história. E Neemias, nesse momento, ele traz ao povo aquilo que Deus estava falando. E aquilo que o rei tinha dado a ele. E o povo que não estava pronto, olha o que o povo responde. Vamos nos preparar. E o que mais? Começar. Eu quero dizer para você que nada muda enquanto você não se prepara para você se mudar. Para você mudar algo na sua vida. Não adianta só uma palavra profética. Não adianta só um líder empolgado. Não adianta só um líder de fé dizendo, let's do it, guys, let's do it. Mas eu quero dizer que a fé tem uma ação prática. Você precisa pegar essa palavra de fé e se prontificar e falar assim, eu vou fazer algo diferente na minha vida. Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. A fé não é um sentimento. É uma decisão. Eu não sinto, na verdade eu sinto muita coisa, menos fé. Porque o meu sentimento ele vai de contrapartida a tudo aquilo que Deus tem para mim. Porque depois do pecado, o homem deixou de andar pela fé e passou a andar por sentimento. Então o que conduz o coração do homem é o quê? É o sentimento. Então a fé não é um sentimento. Tem horas que você vai chegar diante do mar, aquele mar enorme, ele vai te assustar. Não haja por sentimento. Não haja por medo, não haja por aquilo que o teu olho está vendo. Haja por aquilo que a palavra de Deus te ensinou a fazer. Pise no mar. Você está precisando de um milagre? Eu estou aqui para instigar a tua fé. Eu estou aqui nessa manhã para dizer, é possível ao que crê. Porque você serve um Deus todo-poderoso. Nada é impossível para Deus. Por isso nem sempre sinto no meu coração, nem sempre sinto o meu coração cheio de fé e esperança. Você sempre tem o teu coração assim diante das adversidades, ousado, cheio de fé, falar, esse negócio vai dar certo, essas muralhas vão cair porque Deus me colocou aqui para rodear 7 vezes e na 7ª volta as muralhas vão cair. Você acorda todos os dias assim? Eu quero dizer para vocês que eu não acordo todos os dias assim. Eu acordo às vezes igual o leão da montanha. De novo, meu Deus.
E aí eu tenho uma escolha para fazer. Como a boca está interligada ao coração e o coração está interligado pela boca, a Bíblia fala que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Você entende que a boca também pode encher o coração? Então é hora de profetizar, é hora de declarar a palavra do Senhor, é hora de dizer: Senhor, eu falei domingo passado que a fé não nega a realidade, a fé detecta a realidade, mas entrega nas mãos do Senhor porque ela é possível ser transformada. Fala: Deus, eu estou diante de uma adversidade, eu estou diante de um gigante, mas esse gigante vem contra mim com paus e lanças, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui eu vou, e o Senhor lutará por você essa batalha. Você entende isso? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque na maioria das vezes, posso falar de mim, fica mais fácil. Na maioria das vezes, diante da adversidade, nós reclamamos. E colocamos a culpa em alguém. É ou não é? Um homem de fé sabe que irá alimentar tanto o seu coração como as pessoas que estão em sua volta. Muitas vezes a gente fala assim: esse menino precisa ir para a igreja, esse menino precisa ir para o culto jovens, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas você é profeta de Deus dentro da tua casa, o que ele escuta você falando? O que ele escuta você, pai, falando dentro de casa para a tua esposa? O que a esposa, o que você fala para o teu marido? Você desrespeita o marido e fala que o menino tem que ser submisso? Você precisa entender que a sua palavra é uma palavra de fé. A sua palavra é uma palavra que levanta. A sua palavra é uma palavra que tem capacidade de mudar realidades. Mateus 12, 34. Porque a boca fala, Mateus 12, 34, a parte B do verso. Primeiro livro do Evangelho. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. O coração enche a boca enche o coração. Palavras são sementes que fazem a nossa fé crescer ou diminuir. O negativismo e a falta de esperança já estão instaurados no mundo. Você não precisa ser mais um profeta do caos. Quando o profeta Ezequiel chega diante dos ossos secos, era um caos? Sim. Será que Deus levantou o profeta Ezequiel para ser mais um profeta do caos diante do caos? Será que Deus te levantou nessa geração para ser um profeta do caos, ou um profeta de Deus falando assim: essa história está difícil, mas ela pode ser revertida? Alguém precisa ver o que Deus vê. Alguém precisa sentir o que Deus sente. Alguém precisa profetizar o que está na palavra do Senhor. Por isso o profeta fala assim: não sei, Senhor, o que eu devo fazer, mas se você me orientar, eu vou obedecer. Então profetiza, filho do homem. Profetiza sobre esses ossos secos, porque eles poderão ter vida novamente. É isso que nós precisamos entender. Não use as suas palavras somente para descrever problemas. Use-as para transformar realidades. Atos 3:6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo. Quem? Quem que é? O Nazareno. Em nome de Jesus, eu tenho uma nova notícia para você. Em nome de Jesus, eu tenho algo novo da parte do Senhor. Você não precisa seguir nessa situação. Jesus tem poder para mudar a tua história. E eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: em nome de Jesus, essa situação para hoje. Essa situação termina hoje. Levanta e anda para tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E o paralítico andou? Levantou? Levantou? Não levantou imediatamente. Ele ficou lá sentadinho. E é onde entra esse coração que depois de profetizar estende a mão e fala assim: eu profetizei, agora aqui está a mão da igreja, ponha-te de pé. Porque além de profetizar, além de declarar, tem coisas que a igreja precisa entrar. Tem coisas que Deus vai usar a tua mão para levantar a pessoa. A pessoa não tem forças para levantar sozinha às vezes. Ela precisa da ajuda, da sua ajuda, para que ela possa ser fortalecida. Pedro não usou as suas palavras para relatar o estado do paralítico. Ele podia dizer para ele: camarada, você tá ruim, né, cara? Tá ruim o cenário, não tá não? Quanto tempo você está aqui? Rapaz, estou aqui muito tempo. Deixa eu te dar 100zão aqui, que Deus te abençoe. Foi isso que ele fez?
Ele sabia já que a situação estava ruim. Ele não precisava de mais um para relatar que a situação estava ruim. Às vezes as pessoas chegam até nós para pedir um conselho e abrir o coração. E a situação está ruim. Querido, não precisa relatar a situação que está ruim. Não gaste o teu tempo com isso. Fala, está ruim, né, filho? Mas vai ficar bom. Você crê que vai ficar bom? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você crê que vai ficar bom? Terceiro lugar, Neemias restaura o que parecia perdido. Para todos, as pedras eram entulhos. Para Neemias, era um material que somente precisava de cuidados para voltar a ser útil ao propósito de Deus. As pessoas olhavam para aquelas pedras queimadas e falavam assim, o que pode sair dessas pedras? Mas nada, não dá para aproveitar, não tem proveito. Não era assim? Muito tempo aquelas pedras queimadas estavam lá naquele mesmo lugar. Elas tinham utilidade, mas ninguém aproveitava porque faltava alguém que tinha visão de restauração. Neemias não conseguiria restaurar aqueles muros sem restaurar aquelas pedras. Escute o que eu estou falando para você. Existe um novo. Neemias chegou com uma porção nova lá em Jerusalém. Madeira, essas coisas todas eram novas, não eram? Era tudo novo, provisão nova. Mas Neemias jamais conseguiria reconstruir aqueles muros se ele não se colocasse à disposição para restaurar as pedras queimadas. E às vezes pode ser que eu me sinta uma pedra queimada. Eu estou no meio da obra, mas eu não me sinto útil. Neemias foi alguém que parou para restaurar. Neemias jamais conseguiria terminar a construção dos muros se aquelas pedras não fossem restauradas. A aparência era feia. O trauma sofrido foi grande. Mas restauradas, ou restaurado, seriam de grande utilidade para o propósito. Neemias 4:2. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse, o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Olha o final do verso. Será que essas pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Será? Será que é possível a restauração? Será que é possível a minha restauração? Será que é possível o meu caos? Será que é possível a minha situação ser transformada? Eu quero dizer que é possível. É possível. E aqui Neemias está falando assim, então é possível que eu vou investir tempo para isso acontecer. Nós somos essas pedras que foram restauradas para encaixar no propósito de Deus, que Deus tem para edificação. Você fala assim, ainda bem que você está falando daquelas pedras lá de Jerusalém, né? Não é de mim. Você é essa pedra, que estava queimada, que estava traumatizada, que estava abandonada, que estava à beira do caminho. Mas Jesus foi lá. Restaurou a sua vida. Está limpando a sua vida. Está purificando a sua vida. Para que você possa ser uma pedra que volte a ocupar o seu lugar no muro. 1 Pedro 2,4. Chegando-se a ele, a pedra que vive. Não é pedra morta, não é pedra abandonada, não é pedra queimada, é uma pedra que vive, é uma pedra viva. É Cristo Jesus. Essa pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Jesus foi uma pedra queimada por 3 dias. Uma pedra abandonada,
que os homens passavam e escarneciam dele. E falavam para ele assim: profetiza. Profetiza e desce daí, você que curava muitos. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Furaram o lado dele. Zombaram dele. Uma pedra queimada. Uma pedra que quem passava não dava valor algum. Mas ali estava o autor da vida. Que o Pai iria purificar. Que o Pai iria restaurar. Que o Pai iria transformar. Mas ao terceiro dia, a pedra queimada, ela foi purificada. E ela foi assentada no lugar onde o Pai a colocou. Sendo a pedra de esquina, a pedra angular, todos aqueles que nele creem não serão envergonhados e nem confundidos. Hoje você faz parte desse muro, você faz parte dessa reconstrução, você é colocada neste lugar e colocado neste lugar, onde Deus te criou com um propósito. Cristo é a pedra que vive e dá vida a todos aqueles que se aproximam dele. Todos que estão em Cristo Jesus se tornaram casa, templo de sacrifícios vivos, agradáveis a Deus por meio da fé. Como que eu posso oferecer um sacrifício que seja vivo, santo e agradável? Através da fé. Através de um coração que deseja agradar a Deus. A fé tem essa intenção. A fé não é só para pedir. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele cuida da minha vida, que Ele cuida da sua vida. O caráter de Deus não é um caráter só de dar, é um caráter de quem quer suprir a sua vida. E por último lugar, Neemias guardou a sua fé até o fim. Neemias capítulo 6, verso 15, fala assim: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sem fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, então eu preciso ter um cuidado muito grande para guardá-la. Você tem guardado tua fé? Pense antes de responder. Porque nós temos o amém preparado, né? Às vezes a fé, ela precisa clamar: ajuda-me, Senhor, porque eu não estou suportando. Ou, se ela está fortalecida, good job, porque é isso mesmo. É necessário, se tem alguma coisa que você precisa preservar e guardar nessa terra, é a tua fé. Você pode perder a fé? Você pode diminuir a fé? Se a fé é uma prática, se eu deixo de exercitar a fé, o que vai acontecer com ela? Se você quiser ficar bombadinho, você vai para a academia. Né? Por que você está rindo, Alan? E normalmente... Não, deixa eu seguir aqui. Neemias capítulo 6, I love you, Alan. Capítulo 6, verso 15, fala assim: a reconstrução da muralha, já li isso, né? Desculpe. Do começo ao fim, Neemias tinha uma ferramenta trabalhando em uma mão e uma espada trabalhando na outra mão. Eu sou espiritual, eu só ando com a espada do Espírito. Aí sai cortando a cabeça de todo mundo, igual Pedro. Tem que ter a espada do Espírito, mas também tem que ter uma ferramenta do dia a dia. A fé tem uma praticidade. A fé tem uma ação correspondente. Você tem fé? Você tem fé? Você precisa ter obras. Porque as tuas obras, elas são um reflexo da tua fé. A tua fé é um reflexo das tuas obras. Você vê como é um pacote completo? Eu tenho fé. Me apresente a tua fé através das minhas obras, através das suas obras, que eu apresento as minhas obras através da minha fé.
Do começo ao fim, Neemias tinha uma fé. E no final dessa obra, no final dessa fé, ele apresenta a obra dele. Ficou pronto os muros. Ficou pronto os muros. A fé, ela apresenta uma obra completa. Não é algo imaginário. Porque muitas vezes a gente acha que a fé é só para lá longe. Igual o mineiro, onde você vai lá longe. A fé aciona o hoje de Deus na sua vida. É para agora, é para esse momento. É para que você possa chamar a existência o sobrenatural de Deus para aquilo que você precisa nesse momento. A mulher do fluxo de sangue falou assim: hoje eu vou tocar em Jesus e eu vou acionar algo para a minha vida. É para hoje, é para esse momento. E a palavra fala que a fé produziu uma obra. Ela foi curada. É preciso combater o bom combate, terminar o propósito com a fé purificada. Você entrou pela porta do reino através da fé? Sim. E depois? Agora eu estou blindado. Através desse momento, eu não preciso fazer mais nada. Já falaram isso para você? Que depois que você recebeu Jesus, você não precisa fazer mais nada. E por isso que está assim de gente frustrada dentro da igreja. Que acha que tudo é por osmose. Ora irmão, ora aí irmão, ora por nós. Porque você precisa ter uma fé atuante. Casamento só dá certo se tiver duas pessoas de fé. E assim segue a vida. A partir desse momento que eu entrei pelas portas da graça, pela fé, a partir desse momento, eu sou chamado a caminhar como justo pela fé. Até quando? Até a volta de Cristo Jesus. Eu não tenho tempo para negociar minha fé. Eu não tenho tempo para deixar minha fé esmorecer. Se tem alguma coisa que você tem que ter muito cuidado nessa vida, é com a sua fé. E eu falo isso para mim. 2 Timóteo 4:7. O que ele fala aí, o apóstolo Paulo? Leia de novo, por favor. 1, 2, 3. Combati o bom combate, mas estou acabado. Não aguento mais nada. Não quero mexer com gente de jeito nenhum. Vou criar um pet shop. É isso que o apóstolo Paulo está falando? Você precisa combater o bom combate e terminar a carreira. Essa carreira, deixa eu te dar uma notícia, uma revelação que eu estou recebendo assim agora no espírito forte. Essa carreira que está proposta é mexer com gente. É mexer com vidas. Então be ready. Be ready. Be strong. Se fortaleça no Senhor. Fala, Deus, eu não dou conta. Me ajuda na minha falta de fé. Porque eu não tenho mais fé com esse irmão. Ou esse irmão fortalece a minha fé. Quem é você na igreja? Você é alguém que demanda? Ou você é alguém que edifica através da fé? O apóstolo Paulo fala assim: eu recebi do Senhor um chamado. Se as pessoas me aceitarem ou não me aceitarem, mas eu tenho da parte do Senhor um chamado dele. Eu vou terminar esse chamado, mas não vou terminar de qualquer jeito. Eu vou terminar com a minha fé purificada, com a minha fé guardada, porque no final da história, o que vai contar realmente é como está a tua fé. A Bíblia fala, no final dos dias, quando Cristo voltará, Deus encontrará fé na terra. É isso que nós precisamos estar atentos, meu querido e minha querida. Essa palavra é uma palavra de ânimo, para que nós possamos entender o que nós estamos fazendo nessa terra. Deus tem um propósito conosco, Deus tem um propósito com você, igreja. E esse combate, ele precisa perseverar, nós precisamos de perseverança. Pois a fé e o arrependimento, nós recebemos na salvação através da graça. Depois desse chamado, eu preciso manter a minha fé. Olha o que fala, ele fala Hebreus capítulo 11, verso 13. Vocês não têm esse verso. Hebreus capítulo 11, verso 13. Fala assim: todos estes morreram
na fé. Todos estes, aqui a galeria dos heróis da fé. Todos esses morreram como? Morando lá na A1A, num apartamentaço. Próspero. Assim, pensa no nego próspero. Pensa. A Bíblia não relata nada disso, porque essas coisas só servem para essa. Se você quiser comprar um apartamento na A1A, eu vou lá te visitar e tirar onda com você. Eu quero, a minha esposa também, mas o dinheiro não alcança. Então você não está vivendo pela fé, sim, eu vivo pela fé, mas não quero viver louco para pagar mortgage para os outros, não. Então a gente vai levando com o que tem, né? Então todos esses morreram pela fé. Como que você quer? Desculpe dar essa notícia, você vai morrer. Se Jesus não voltar antes, esse é o caminho que todos nós iremos passar. Minha esposa me mencionava sobre esse assunto e não gostava muito de falar sobre essa situação. Morrer? Não vou morrer, não. Né? Aí depois que eu fiz o seguro de vida, melhorou a conversa. Estou brincando. Mas se Cristo não voltar antes, você vai morrer uma morte física, não espiritual. Aquele que está em Cristo, que tem uma fé em Cristo, não existe morte para esse. Esse será transladado como Enoque foi, dessa terra para a glória. Mas nós precisamos morrer como? Como esses heróis da fé. Todos esses morreram na fé. Não obtiveram as promessas. Nem tudo o que você quer você vai alcançar. Mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Nós estamos aqui de passagem. Tiago capítulo 1, verso 12. Estou encerrando. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança o quê? O quê? Aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Conclusão, a fé é a voz interior que diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Fala isso comigo, a fé é a minha voz interior que declara, tudo eu posso naquele que me fortalece. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para quem? O autor e consumador do quê? Da fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Esse que vive pela fé. Onde Cristo está sentado, nós também estamos sentados nas regiões celestiais, à direita de Deus Pai. A fé nos introduz a este lugar espiritual. Amém? Eu quero orar pela minha vida e quero orar pela sua vida. Vi, faz um teclado para mim aqui. Está pronto já. Só tocar. Se eu soubesse tocar, eu faria, mas não vai. Não vai. Coloque-se de pé, por favor. Eu espero que o Senhor tenha mexido com você. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Eu queria dar uma sugestão à igreja. Leia o capítulo 11 de Hebreus. Porque o capítulo 11 ele é como se fosse uma fonte. Dele jorra tudo, para o Novo e para o Velho Testamento. O Velho Testamento é uma sombra daquilo que viria a acontecer no Novo Testamento. O Novo Testamento explica todo o Velho Testamento. Por isso, o capítulo 11 de Hebreus trabalha muito bem essa questão da fé. E eu queria te animar
a você ler o capítulo 11 de Hebreus, indo lá para Gênesis, estudando Noé, estudando Abraão, estudando os heróis da fé, os patriarcas, essas pessoas que viveram, mas não viveram em vão. Pela força da fé, fecharam a boca dos leões. Pela força da fé, venceram reinos. Pela força da fé, viveram nessa terra, errantes de um lado para o outro, mas viveram como pessoas dignas, porque estavam esperando uma pátria que é maior, que é a pátria celestial. Que a fé promova isso no nosso coração, que ela promova as coisas do alto, que nós venhamos ter interesse pelas coisas do alto, que nós venhamos ter interesse em agradar o nosso Deus, para que nós possamos andar com Ele, com esse coração de um filho que quer agradá-lo. Você quer ter? Eu quero ter essa fé. Eu quero que Deus desenvolva essa fé. E eu tenho pedido mais para Deus. Deus, me dá o dom da fé. Essa que complementa aquilo que a minha fé às vezes não consegue alcançar. O dom da fé é a capacitação para você viver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Porque Deus veio para nos dar vida. E juntamente com essa vida, trazer abundância sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Você crê nisso? Como você está? Eu não estou pedindo como você responde para as pessoas, mas eu quero saber como está o teu coração. Como está a sua vida, querido, querida? Você está aí na correria da vida, tocando a vida para frente, vamos assim mesmo, vamos empurrando para frente. Hoje Deus te trouxe para cá, para colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. Trabalhar o teu coração, porque você é especial para Deus. Você é uma pessoa que Deus tem um propósito tão lindo. E Ele quer te colocar nesse lugar de segurança. Ele quer que você se sinta seguro ou segura, por causa da confiança em Deus. Crer é confiar. E quem crê e quem confia se entrega. Talvez hoje o Senhor está falando para você assim: entrega. Entrega essa preocupação, entrega essa ansiedade, ou entregue sua vida. Eu vou cuidar de você como ninguém pode cuidar. Não existe homem ou mulher nenhuma nessa terra que pode cuidar melhor de mim do que o meu próprio Jesus. Talvez você andou de um lado para o outro buscando cuidados, e hoje Deus está falando assim: eu quero cuidar da sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor. Decida a viver pela fé, não pelas circunstâncias, não por aquilo que está sendo apresentado diante do Senhor. Feche os seus olhos, por favor, e ore comigo assim: Senhor, eu entendi que a fé é uma convicção de alguém que quer entregar a sua vida, a sua história, a sua necessidade a um Deus que tudo pode. Então hoje, Senhor, eu entrego diante do Senhor a minha realidade, a minha necessidade e também a minha vida. Quero aprender a viver pela fé. Querido Espírito Santo, me ajuda a viver como justo. Eu entrego a minha vida, eu confesso com a minha boca e creio no meu coração e tenho uma convicção interior que os meus pecados estão sendo perdoados, o meu nome escrito no livro da vida, e a partir de hoje o Senhor irá cuidar de mim, no nome de Jesus.